Sinto Comunicar 2008, estamos aqui com a Giane, que vai falar um pouquinho sobre fotografia. Ela participou do filme Clô, Dias e Noites e palestrou aqui na noite de hoje. Tudo bom, Giane? Tudo bem. Na verdade, eu fiz o still, né, do filme. Para quem não sabe, still é você fotografar as cenas do filme com o intuito de ter aquelas fotos de arquivo, ter as fotos para divulgação do filme, né, para cartaz, para DVD, enfim, ter fotos para patrocinadores. Enfim, você acaba usando essas fotos para vários objetivos. Então, você tem que ter as fotos de cena, você tem que ter a foto de bastidor, que é a foto do por trás, o que acontece por detrás das cenas, né? A maquiagem, a câmera, o diretor. E você tem que ter as fotos por trás, as fotos posadas, que são as fotos que vão para as colunas, para divulgar o filme, enfim, dizer quem é quem. Ok, Jane, no caso, still, né? Você está falando uma linguagem até um pouco diferente para as pessoas comuns, né? É um tipo de fotografia que nem todo mundo vê, mas não sabe que tipo de trabalho é esse. Qual é a dificuldade de um fotógrafo trabalhar com still? E o que você encontra aí pela frente para quem de repente despertou aí um interesse sobre isso? No Brasil, não é realmente muito divulgado, né, o que é ser um fotógrafo de still. Na verdade, o fotógrafo de still, ele não precisa ser necessariamente só um fotógrafo de still, mas ele tem que ter um conhecimento um pouco específico da área de cinema ou de teledramaturgia, que é o conhecimento do como você se portar num set de gravação, um set onde tem várias pessoas, uma equipe enorme, uma câmera, luz, fio, ação, né? Atores tensos, concentrados. Então você tem que saber se portar no set, você tem que saber que você não pode disparar o flash, você tem que saber que você não pode fazer um clique da sua câmera no gravando, você tem que esperar cortar, ou você tem que saber se vai ter áudio aquela cena ou se não vai ter áudio. Se não tiver áudio, você pode fazer no gravando. Quer dizer, tem toda uma especificação, você tem que saber sobre o que se trata a cena que você está fotografando. Acho que isso é um plus, né? Porque nem todo fotógrafo faz isso, mas acho que isso ajuda muito no enquadramento que você vai usar e na captação, enfim, do glamour da cena que você está fotografando. Então, ser fotógrafo de still, quais são as dificuldades? É você lidar com todo esse ambiente, né, de cinema, de um set de gravação e ainda por cima exercitar uma arte, né? Você ter que criar e você passar o conceito daquele filme na sua foto, porque vai ser uma foto que vai, enfim, gravar o momento de um filme, de uma cena que diz alguma coisa e você tem que dizer a mesma coisa através da sua foto. Além do seu trabalho no filme, você também mostrou alguns trabalhos que você fez aí durante a sua carreira. E dentro dele estava aí uma parte de fotografia de denúncia. Como foi participar disso? Como foi fazer um trabalho como esse? Foi muito difícil? Esse foi um trabalho com uma característica de dificuldade diferente de você trabalhar com estilos, que todo trabalho tem uma dificuldade. A dificuldade maior era lidar com as ameaças, né? Ameaças de morte. Lidar com situações de pobreza e de miséria que às vezes tocam muito a gente, inclusive quando a gente está fotografando, e que entra naquele limite entre eu vou ajudar ou eu vou fotografar, né? E aí tem uma filosofia que eu tenho em relação à fotografia, e foi onde eu nasci na fotografia documental, e aí depois eu fui fazer as outras. Na verdade, eu fiz o caminho inverso do que normalmente os fotógrafos fazem, né? Eu, por acaso, conheci um grande fotógrafo, que é o João Roberto Ripper, que trabalha com fotografia documental, que me chamou para trabalhar com ele e ser assistente. E eu acabei, por conta disso, recém-formada, indo fazer esses trabalhos junto com ele. E aí você vê aquela realidade e aí você acaba pensando assim, eu tenho que me misturar com essa realidade, né, para poder denunciar essa realidade. E muitas vezes você chora, você sofre, porque você não pode... Tudo que você pode fazer para ajudar é fazer a foto e botar depois como denúncia, botar num processo. E eu tive uma vitória muito grande essa semana, por acaso, que me ligaram do Mato Grosso do Sul, dizendo que aquelas fotos que eu mostrei aqui, de carvoarias, foram usadas em vários processos de denúncia e que várias pessoas ganharam, foram libertadas de fazendas que tinham a condição de escravidão e foram libertadas, e as fotos serviram de ajuda.
E eles até estão fazendo um relatório anual sobre essas conquistas e tal, as fotos vão constar no relatório. Então, acho que a maior ajuda que a gente pode dar é essa, mas no momento que você está fotografando, você sofre com a realidade que você está vendo, você sofre porque você não pode, de alguma forma, interferir e mudar aquela realidade como você gostaria, porque quem usa um instrumento câmera, na verdade, quer usar a câmera como algo transformador, né? Aquela coisa que a câmera vai transformar a realidade. Ela vai retratar a realidade, ela vai usar, essa realidade retratada vai servir para outras coisas, mas você, de fato, naquele momento, no aqui e agora, você não vai ver essa realidade sendo mudada. Tem um processo, né? Então, essa é a dificuldade. Me fala mais um pouquinho, então, sobre esse sentimento de saber que um trabalho seu está sendo utilizado como uma justiça mesmo. Qual é esse sentimento? O que passa aí dentro de uma fotógrafa saber que o seu trabalho está sendo utilizado para isso? Passa essa gratificação da conquista completa, né? Eu falei aqui na palestra que fotógrafo é um pouco narcisista, né? Que acaba que você, quando entra na carreira, você pensa assim, oba, vou aparecer porque eu vou expor, eu vou mostrar um monte de fotos, as pessoas vão me conhecer. Você começa com essa filosofia. Ao longo dos anos, você vai indo e você vai vendo que, depende da pessoa, obviamente, mas no meu caso, você vai vendo que não é só isso, né? Que não basta só mostrar a tua foto, que essa foto tem que tocar as pessoas, essa foto tem que retratar quem você fotografou. E, sobretudo, essa foto tem que transformar, que é o conceito de todo mundo que entra no jornalismo, né? Eu quero transformar com as minhas matérias, eu quero transformar com o meu trabalho. E quando você vê isso acontecendo, é como se tivesse chegado lá, entendeu? Esse é o sentimento. Oba, cheguei lá, fiz o que... cumpri minha missão. Passa a mensagem, então, Jane, aí para os nossos alunos aí da Unicarioca, para quem deseja seguir ou o fotojornalismo, ou a fotografia comum mesmo, ou até mesmo o estilo. Qual a mensagem de uma fotógrafa que hoje está aí no mercado e que tem um conceito? Minha mensagem queiram. Antes de tudo, queiram fazer, porque acho que essa semente da motivação, do primeiro momento quando você quer, já é o primeiro grande passo. E não sigam o conselho dos outros que dizem, isso é difícil, não vai dar, é impossível, o mercado está horrível. Sempre dá. É claro que hoje o profissional tem uma característica diferente, que é a característica da... na verdade, você tem que ser multidisciplinar, né? Você tem que saber um pouco de tudo, você não pode achar que você vai fazer só foto e pronto, você tem que saber editar, você tem que saber tratar a foto, você tem que saber vender a tua foto. Então, você tem que se especializar em outras coisas também. Mas se você quer, eu tenho isso dentro de mim. Eu sempre quis fazer o que eu faço. E faço há anos, passando por obstáculos, tropeçando, levantando. Mas, assim, eu sou feliz fazendo isso. E acho que o conselho é esse. Queiram fazer. E vocês vão chegar lá. Bom fotógrafo é o que você comentou, você tem que ser um pouco invisível, né, no que você está fazendo, porque até a câmera mesmo já choca um pouco, né, já distancia um pouquinho, e aí é muito importante o que você falou. Jane, muito obrigada também pela sua participação aqui na TV Unicarioca, está convidada para retornar, para falar de outros temas, outros trabalhos seus, o espaço está aberto para você. Tá bom, obrigada a vocês, tá? É isso aí, gente. Quinto Comunicar 2008, amanhã tem mais.